Eu fiquei sabendo de uma notícia triste agora, que o escritor Luiz Fernando Veríssimo, ele está na CTI, com a saúde bem debilitada, e ele que já participou de vários jornais aí, foi cronista, mais pro lado do humor também, os textos humorísticos e crônicas do dia a dia. Então, Luiz Fernando Veríssimo, se por acaso você não conhece, pesquise, por favor. Ele que é uma figura quase que onipresente nos livros paradidáticos de língua portuguesa, pelo menos na minha época. Se você tem minha idade, mais ou menos entre 35 e 45 anos, com certeza já leu algum texto dele, um fragmento, livro de português. Eu costumava ler primeiro todos os textos que tinham as crônicas, os quadrinhos. Antes mesmo de ter aula de língua portuguesa, já tinha lido tudo. E assim, qualquer livro paradidático que você pegar aí de anos anteriores deve ter alguma crônica, algum texto do Luiz Fernando Veríssimo, essa figura emblemática brasileira, que é filho também de outro escritor, do Érico Veríssimo. Então fica para você também essa dica aí, de você pesquisar. Se por acaso você não conhece, né, eu acho muito difícil, se você pode ter um pequeno hábito de leitura, teve aula de português nas décadas passadas, é praticamente impossível, né? Então, puxando esse gancho, ele também tinha desenhos em quadrinhos, jornais, jornal impresso, que é uma coisa também não muito... Eu fiz aqui uma transcrição de alguns dos personagens dele, essa cobrinha. Tinha sempre esse lado meio cômico, meio humorístico. Parecido com ele também tem o Milor Fernandes, se você não conhece também, pode pesquisar. Ele tem poemas, tirinhas também humorísticas, irônicas. Tem também o Fernando Sabino, também de crônicas muito conhecidas também, e também sempre estava presente nos livros de língua portuguesa, leituras indicadas. Escritores brasileiros que deveriam ser mais falados, né? Ter mais entrevistas sobre, homenagens, pelo menos eu acho, na minha opinião, né? Valorizar nossa cultura, né? Então fica esse lembrete, essa pequena, quem sabe, espécie de homenagem a Luiz Fernando Veríssimo, para que você possa pesquisar sobre ele. Ele tem mais de 80 títulos publicados. É interessante também que tem muita coisa na internet que é atribuída a ele e não é dele, e ele faz questão de falar sobre isso, né? Ele é bastante modesto, né? Humilde. Tem um texto muito conhecido, para quem é da área de leitura, gosta de ler, que tem um personagem que fala tudo com a letra F. Aí ele fala, favor fazer frango frito. Aí o garçom fala, de onde o senhor veio? Fortaleza. O que você trabalha? Fui ferreiro. Qual o seu nome? Fernando Fagundes Ferreira. Ele fala tudo com a letra F. É muito interessante esse texto, né? Mas ninguém sabe de quem é. Se você souber por acaso, ou souber onde foi publicado pela primeira vez, você joga na internet e não tem o autor. E às vezes se atribuem ao Veríssimo. Ele mesmo já falou que não é dele. Ele falou que o texto é bem elaborado, bem interessante, mas quem dera fosse dele. Eu acho interessante também. E nessa historinha, essa anedota, o camarada no restaurante fala tudo com a letra F. No final o garçom fala, se você for falar mais 4 palavras em começa com a letra F, aqui fica de graça. Aí ele fala, fazendo fiado, fica o freguês, né? Ele termina a conversa falando tudo com a letra F. É bem interessante esse texto, né? Mas não é do Veríssimo. Acho que ninguém sabe de quem é. Deve ser autor desconhecido de uma coisa já popularesca. Então que você possa pesquisar aí rapidamente, ou relembrar nosso querido e aclamado escritor Luiz Fernando Veríssimo. Pesquise também sobre Fernando Sabino, Milor Fernandes e os demais escritores que contribuíram muito nos jornais impressos, né? Tinha os quadrinhos ainda, as crônicas, as leituras rápidas. Você possa prestigiar e homenagear esses escritores da nossa língua, essa cultura brasileira, ok?